Olá, pessoal. Em busca do desejo, em busca dos sonhos, criando o próprio destino, que é algo que a gente pode fazer. Todos nós podemos fazer uma escolha, de que forma nós queremos viver a nossa vida, gastar a nossa vida. Escolher uma profissão, escolher uma família, escolher uma forma de viver em algum lugar, uma cidade, não importa. Tudo é uma questão de escolha, algo que está dentro de nós. Então, para se atingir um objetivo, para atingir um desejo, a primeira coisa que nós precisamos é saber exatamente o que nós queremos para nós. É importante que o subconsciente saiba, tenha definição do que a gente quer. Se você tem vontade de ser polícia, de ser delegado de polícia, de ser alguma coisa assim, soldado do corpo de bombeiro, ou quer ser dentista ou advogado, ou médico, ou mecânico ou padeiro, ou empresário, ou motorista de caminhão, não importa o que você quer, mas o seu subconsciente tem que ter escrito essa coisa desenhada. Se você quer fama, quer ser uma pessoa famosa, você tem que escolher se vai ser famoso em quê e de que forma seria essa fama. Porque ser famoso ou ser famosa não quer dizer estar em alto destaque na sociedade, talvez, politicamente falando, mas você pode ser famoso ou famosa dentro daquilo que você sabe fazer, dentro daquilo que você escolheu para fazer. E o seguinte, o subconsciente, ele não só precisa de ter uma definição daquilo que a gente quer, mas também tem que ter uma definição do gosto real da gente. A gente não pode ficar assim, hoje eu quero ser dentista, daqui uns dias resolve ser advogado. Depois, eu quero montar uma loja para mim de roupa, depois resolve mexer com uma loja de uma outra coisa. Não tem uma ideia pronta na mente. Então não vai conseguir fama naquilo. Se você resolve ser mecânico, quer ser mecânico, então você pode ser famoso como mecânico. Ser VIP, sua mente vai abrir, vai expandir a ponto de você conhecer cada detalhe de uma máquina para ser um ótimo mecânico. Mas você pode ser também famoso sendo um bom cozinheiro, ser um ótimo garçom. Você pode ser famoso fazendo qualquer coisa. Não é estando nas redes sociais, não, porque estar nas redes sociais também não quer dizer nada. Tem muita gente na rede social aí, a gente sabe, e que não são famosos, que não tem fama nenhuma. E tem gente que não está nas redes sociais, não está nem aí para isso, e no entanto tá com a história pronta, quer dizer, tá famoso assim mesmo. Porque a fama, o que faz a fama daquilo que a gente daquilo que a gente faz, o que produz a fama, são as pessoas que ficam dizendo alguma coisa a respeito da gente. Então tem gente que é famoso na bandidagem, né? Faz tanta coisa errada e todo mundo conhece ele como bandido, como alguém que gosta de fazer coisa errada. Então tá famoso, né? Tem muito disso. Mas eu tô falando aqui hoje, tô colocando essa questão do desejo, e essa questão da fama, essa questão da busca, principalmente para quem está mais jovem. Mas quem está mais velho, quem está aí da minha idade, para menos um pouquinho, tem lá seus 40 anos, 30 anos de idade, 35 anos de idade, né?
pessoas assim também tem desejos, tem sonhos, tem vontades internas. Então o subconsciente precisa saber exatamente isto. Tem gente que tem um desejo profundo, por exemplo, de se iluminar a ponto de conversar com seres de outros mundos, se tornar um médium, uma pessoa mediúnica, por exemplo. Tem vontade de ser assim, tem muita vontade de ser escalado aí, de repente vem um ser de outro universo, né? De um universo paralelo e apresenta para você, se apresenta, né? Faz você conhecê-los, te dá umas tarefas, te ensina a fazer as coisas. Tem gente que tem vontade de tem esse desejo profundo aí. Mas o desejo normalmente é algo oculto que a gente tem. E quando a gente não atinge nada, não consegue nada, é porque nós não temos nada definido. Às vezes nós temos como definição na mente, eu quero ter dinheiro, eu quero ser uma pessoa rica, eu quero morar em casa boa, eu quero ter carro bom, eu quero poder viajar para o mundo, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Fala das coisas que tem vontade de ter, coisa que o dinheiro compra. Aí eu quero ser rico, não quero nem saber onde eu vou ganhar dinheiro, mas eu quero ser rico. Então isso é muito pouco para o subconsciente. O subconsciente, primeiro, ele precisa saber que você sabe que para ser rico tem que trabalhar. E para você trabalhar e produzir, você tem que fazer algo que você gosta. É muito importante você fazer o que você gosta. E pode acontecer também de você começar a trabalhar numa coisa que você nem tanto gosta e tomar gosto com aquilo. Mas só depois que você toma gosto daquilo que você faz, está fazendo, toma gosto, passa a amar aquele tipo de trabalho, é que você começa a prosperar, porque a prosperidade ela nasce, primeiro, ela inicia no amor que você tem por aquilo que você faz. Então é bom que você olhe aí o que você está fazendo hoje no dia a dia. Você está feliz? Você é feliz com aquilo que você faz? Se você não tem profissão nenhuma, não está trabalhando em nada, às vezes uma pessoa jovem aí, tem aí 16 anos de idade, por exemplo, 15, 14, 17, 18, ainda está bem jovem, mas quer conquistar alguma coisa, então você precisa escrever para você mesmo. Eu quero ser isto aqui. Quando eu tiver com tal idade, eu quero ser essa pessoa fazendo essa coisa aqui. Quero viver assim. E este assim você inclui um todo. Marido, esposa, filhos, casa, carro, profissão, salário, tudo. Faz um mapa da sua vida, desenhe ele. Isso, e para você fazer isso, não importa se você está hoje, se você é filho de pobre, não tem nada, não tem como pagar faculdade, não tem como montar um negócio, não tem como fazer nada, não tem ajuda de ninguém nem nada, mas se você tem na mente o que você quer, automaticamente você é levado a conquistar espaço para construir as coisas. Ninguém nesse mundo, ninguém nesse mundo construiu nada assim, por acaso. Tiveram um início, e o início de qualquer coisa que aconteceu no futuro de muita gente começou com um profundo desejo, com gosto da coisa. E se jogou naquilo, passou a dedicar aquilo. Uma coisa é querer ser soldado, ser polícia, ser soldado. Outra coisa é querer ser coronel, patente alta. Uma coisa é querer se formar em direitos, estudar direito, para virar advogado. Outra coisa é querer ser um juiz. Então tem umas etapas da vida que você passa para chegar lá. Ou às vezes querer ser professor. Mas você não pode deixar de fazer aquilo que você gosta por causa do salário. Aí eu queria ser professor, mas professor dá pouco dinheiro, ganha muito mal. Às vezes, um pedreiro, né, trabalha na construção civil, consegue andar de carro novo e ter casa boa, e é só um pedreiro, porque ganha bem. Se você for colocar
na ponta do lápis, quanto que um pedreiro ganha por dia, você consegue ver o salário do pedreiro lá em cima. Porque é uma profissão que está praticamente escassa, quase ninguém está aprendendo a profissão. Mas se você gosta, inicia como pedreiro, amanhã ou depois você pode querer ter uma construtora para você. Mas tudo começa de baixo, mas você tem que ter um foco. Hoje você pode querer apenas tirar a habilitação para dirigir caminhão, mas amanhã você pode ser dono de uma frota de carreta, se esse for o objetivo. A gente tem que ter um objetivo, um foco, uma visão lá na frente. Quando você tiver com seus 60 anos, igual eu tiver na minha idade, 60 anos, 70 anos, na hora de aposentar, você vai viver de aposentadoria. Você quer viver de aposentadoria? Porque a aposentadoria é uma merreca de dinheiro. É muito pouco, então você precisa ganhar mais. Então, você precisa ter um dinheiro, um recurso, uma forma de viver bem, confortavelmente, independentemente da aposentadoria. Então você tem que criar alguma coisa agora, hoje. Você que está jovem aí, está com seus 15 anos, 16, 17 anos, tem que começar agora. Quer dizer, fazer se manifestar na própria vida o futuro que se escreve hoje. Todas as pessoas que conquistaram seus mundos tinham na mente uma ideia. E quando a gente tem uma ideia, a gente não pode se jogar para a fraqueza, deixar se perder no meio do caminho, não carregar o medo. Não está aí o presidente da República, um exemplo simples. O cara começou lá embaixo como metalúrgico, criou um sindicato, depois do sindicato ele foi ganhando fama, ganhando nome, e nunca preocupou na fama. Mas ele tinha um objetivo, ser político, trabalhar na política para poder fazer alguma coisa, na visão dele, ajudar muita gente. E no meio do caminho aconteceu de tudo. Ele virou presidente sem se passar por candidatura, sem ser deputado, sem ser senador, sem nada. Ele foi do trabalhador diretamente para a mesa da presidência, né? Porque ele tinha um foco, ele tinha uma visão. Assim são todos os presidentes. O Lula, por exemplo, chegou a ser preso, mas não desanimou. Nós, às vezes, estamos querendo ser polícia, estamos querendo ser médico, estamos querendo ser qualquer coisa por aí, mas às vezes deixamos nos prender pelos problemas. Acontece uma coisa, a gente fica amarrado, danou tudo, não tem jeito mais. Acabou aqui. Não. Tem que manter a fé firme na sua capacidade, no seu poder interno. As manifestações da vida, de tudo que a gente quer fazer se manifestar, começa dentro da gente. Começa dentro da gente. Então eu preciso ser uma pessoa que acredita em si mesmo. Sentir poderoso dentro de si mesmo. Sentir-se rico, porque sabe que tem uma capacidade de pensar incrível, de mirabolar situações, fazer grandes análises. Consegue conquistar espaço, conquistar mundo com muita facilidade. Você tem que se ver assim. Agora, quando você se vê, eu não consigo não, se sente fracassado, eu não tenho capacidade, eu não sei ler, eu não sei o quê. Eu conheço muita gente que ficaram ricos e não sabia escrever o próprio nome, era analfabeto. Eu conheci gente assim. Você também deve conhecer gente assim. Que são ricos, mas nunca foi para a faculdade, não tiveram diploma. E ficaram ricos. Nem sempre você ter um diploma, você ser doutor, faz você vencer e crescer, não. O que faz a gente crescer é uma vontade interna para atingir certas coisas. Isso no mundo físico e no mundo espiritual a mesma coisa. Eu lá no passado distante, um tempo atrás, quando eu era mais jovem,
Eu queria ser padre. Eu tinha dentro de mim o sangue, e tenho até hoje, o sangue de educador. No entanto, eu saí do seminário, porque a igreja proibiu de eu ser padre, eu não podia ser padre, porque eu sou filho ilegítimo. Na época, a lei da igreja era essa: quem fosse filho ilegítimo de família não podia ser padre. A lei, sabe, besta da igreja. Hoje acabou isso, mas na época eu fui proibido de ser padre por causa disso. Mas mas ninguém conseguiu proibir, por exemplo, o meu desejo de ensinar, de ser professor. Eu queria ir para a faculdade estudar, mas meus pais não tinham dinheiro para pagar um colégio para mim, para essas coisas. Eu não tinha como conseguir um emprego. Na época eu morava na roça, na zona rural, longe da cidade, situação muito difícil. Então eu não tinha como virar professor. No entanto, eu casei, formei família, me profissionalizei, comecei a trabalhar com obra, trabalhei de pedreiro, de carpinteiro, de armador, fui encarregado de obra, virei mestre de obra. Hoje eu trabalho com arte. Eu tinha um desejo profundo de ter o meu próprio negócio. Como uma pessoa casada, eu queria ter o meu próprio negócio, mas nunca desisti da ideia de ser professor, da ideia de ensinar. E essa ideia de ser professor, ela aconteceu simplesmente por causa do meu desejo profundo que eu tinha. Por causa do meu foco, da minha visão lá na frente. Eu sempre vi alunos na minha frente, eu falando para eles, eu ensinando alguma coisa. Eu sempre me sentia como professor, sem ser professor, sem ir na faculdade, sem estudar. Eu não tenho diploma de nada. De nada. Eu fiz a 6ª série ginasial só. A 6ª série. Eu não tenho escolaridade nenhuma. E, no entanto, no mundo está aí, muita gente me chama de professor. Quer dizer, eu me fiz professor sem saber que estava me sendo um professor. E o meu desejo profundo, uma das coisas que fazia parte da minha vida lá no passado, eu queria saber por que tinha uma pedra lá no meio do mato naquele lugar e não em outro lugar. Eu queria saber por que certas regiões do mundo é lotado de montanhas e tem lugar que é muita planície. Eu queria saber. Eu queria saber como que as plantas existiam, por que tinha tantas qualidades de planta, tanto tipo de semente. Eu queria saber como que era feito as cores dos pelos dos animais, os animais manchados, o passarinho colorido. Eu queria saber essas coisas. Eu queria conhecer a existência, eu queria entender a existência. Mas, no entanto, eu não tinha tempo também para ler nada, para estudar. Porque eu estava casado, tinha família, tinha que trabalhar, tinha que arrumar dinheiro, tinha que cuidar da minha casa. É responsabilidade. Então, não tinha como estudar para entender essas coisas todas. O mundo da ciência, o mundo da tecnologia. Mas eu queria saber. Quer dizer, eu tinha um desejo profundo de ser professor, um desejo profundo de ser um pequeno empresário, um desejo profundo de trabalhar de ter uma profissão que não tivesse muita concorrência. A minha profissão não tem concorrência. Mas quando eu tive esse desejo, quando eu escrevi para mim o que eu queria, parecia impossível, porque eu escrevi para mim assim. Porque eu estava trabalhando de pedreiro, tinha pedreiro para todo lado. Todo mundo sabia trabalhar melhor do que eu, porque todo mundo já tinha experiência. Eu não sabia fazer as coisas direito, estava aprendendo. E precisava de ganhar dinheiro e eu ganhava mal, tinha pouco serviço, porque as obras eram dadas para as pessoas que já tinham experiência. Então eu fui lá para o meu silêncio e falei, eu quero uma profissão que não tem concorrente. Tem pouco concorrente. Aí vai ter que ser só eu que vou fazer. Parecia uma coisa impossível. No entanto, hoje eu trabalho numa coisa que tem poucas pessoas, praticamente no estado de Minas Gerais inteiro, aqui no Brasil, estado de Minas Gerais inteiro, eu conheço 1 ou 2 pessoas que têm a mesma profissão que eu tenho. A nível de Brasil, quase nada. Não é menos de 1%
de profissionais da minha área, menos de 1%. Quase ninguém trabalha no campo artístico igual eu trabalho. E com a mente aberta, faço coisas extremamente interessantes. Foi assim que eu tive o desejo de ser professor também. Então a ideia do ensinar, o conhecimento tinha que vir para mim. Então eu comecei a dizer para mim, acreditar que eu tinha o conhecimento. E hoje eu tenho na consciência que o conhecimento ele existe dentro de todo mundo, o mesmo conhecimento. Porque nós somos centelhas, somos parte de Deus e Deus sabe todas as coisas. E nós somos parte dele. Somos parte de Deus, somos gotas de Deus. Tudo que Deus tem, a gente tem. Tudo que Deus é, a gente é, porque somos uma centelha, parte do todo. Nós somos como um copo d'água que veio do mar. O mar inteiro é salgado, o copo d'água também é salgado. Então nós somos parte de Deus, viemos dele. E dentro dessa crença, dessa consciência, eu busquei o conhecimento que eu precisava para falar, para pregar. Quer dizer, o padre, o professor, tá tudo dentro do Jairo Luz. O artista está tudo dentro do Jairo Luz. Aquele que eu escolhi está dentro do Jairo Luz. E todas as coisas que eu penso, que eu escrevo para ser, para acontecer, elas simplesmente acontecem e hoje acontece com muito mais rapidez. Então eu sei que você, se assumir dentro de você o seu poder interno e escrever de verdade para a sua vida aquilo que você deseja, qualquer coisa, principalmente quem é mais jovem. Eu quero ser padre, eu quero ser polícia, eu quero ser mecânico, advogado, doutor de qualquer coisa, empresário de qualquer natureza. Não importa o que você tem vontade de fazer, de viver. Essa coisa é possível, basta você focar nessa coisa hoje. Reze na sua mente as suas ideias, as suas intenções. E as coisas que você quer para você, a casa que você quer morar, tudo vai funcionar dentro do seu desejo. Nunca escreva na consciência que o comércio está ruim, que não tem jeito de ganhar dinheiro, que o dinheiro está difícil. Palavras negativas, nunca use palavras negativas no seu dia a dia, para nada. Só positividade. Se você monta um negócio, não fica com medo da concorrência, não. Você coloque na sua mente que você não tem concorrente. Mesmo que tenha muitos profissionais da sua área, mas se coloque como um ser que não tem concorrência. E assim você pode botar um comércio da mesma natureza do comércio de um amigo seu. Se você disser que você não tem concorrência e carrega essa crença interna, toda a freguesia vai para você, porque você vai atrair de acordo com aquilo que está aí dentro. A vida se move a partir do que está dentro de você. Tudo se cria, a consciência se faz, as coisas se realizam. Então você precisa de ter o desejo de fazer alguma coisa, precisa escrever alguma coisa que você quer, você precisa de gostar dessa coisa que você quer construir, você precisa de ter paciência e saber que essa coisa chega, essa coisa vem, você precisa de focar nessa coisa, você precisa de acreditar mais em você, e deixar dentro da sua mente, dentro do seu coração, dentro do seu estado de ser, o seu poder interno fluir. E saber que a sua presença onde você está, ela é extremamente atrativa e que leva você a viver grandes mundos. Se o seu desejo é se relacionar com o poder paralelo, com a consciência paralela, com os espíritos de outros mundos, aqueles não físicos, se você tem vontade de processar o campo da mediunidade, se você deseja isso também é possível, é coisa que você pode escrever para você. E aí começar a eliminar as crenças internas que você tem, que aprendeu talvez numa igreja aqui, numa igreja ali. Uma crença que está enraizada, que está te bloqueando a ter esse contato extrafísico com seres de outras consciências.
Qualquer coisa que você deseja, que você busca, que você quer, esta coisa vem. Não existe um impossível para o homem, porque o homem tem dentro dele a existência divina, o próprio Deus centelha que ele é. E para a centelha, para o divino que está aí dentro de você, de mim, para a centelha não existe o impossível, porque a centelha é parte de Deus e para Deus nada é impossível. Você não precisa de ficar desesperado, agarrado com a igreja bloqueia. A maioria das pessoas que ficam focadas muito com a igreja, com a religião fanatizada, elas têm dificuldade para prosperar, muita dificuldade. Só cresce, só prospera na vida as pessoas que estão na igreja que prosperam, é porque já tem na mente a crença interna que elas podem prosperar, independentemente da religião. Quem está ficando rico e está frequentando a igreja, está ficando rico não é porque ele está na igreja, não. Está ficando rico, está ficando bem, está prosperando, porque essa pessoa acredita nela mesma. Às vezes ela gosta de ir na igreja, mas ela acredita nela mesma. Independentemente de qualquer coisa, ela acredita nela. Mas não precisa da igreja para você fazer nada. Você não precisa dar o dízimo lá para Deus aumentar as suas coisas, para te devolver, não. Eu vou dar 10%, Deus vai me dar, vai aumentar, vai abrir porta para mim. Deus não faz beganha com ninguém. A gente não tem que beganhar com Deus, com nada. Se você tem vontade de fazer o bem, pega o seu dinheiro, pega os seus 10%, seus 5%, vai lá, ajuda uma família carente, sinta-se bem ajudando, ajude as pessoas. Mas se você tem vontade de estar na igreja, pagar o dízimo, participar lá, faça isso também, não vá contradizer também o seu coração, a sua mente, a sua crença também não. Porque você pode participar de qualquer igreja, desde que você não perca a luz de quem você é, como centelha. Mas se você se sentir como centelha, você vai ver que você não precisa de entidade religiosa nenhuma para poder levar você a possuir as coisas, a ter as coisas. Você pode ser feliz a partir do momento que você disser para você mesmo: eu acredito em mim. Eu acredito em mim porque eu sou a centelha divina. Deus está em mim, Deus sou eu, vivo. Meu corpo é a roupa que Deus veste. Eu posso, eu sou. Eu sou aquele que era, aquele que é e que sempre será. Eu sou pura energia que tudo pode criar. E é qualquer coisa. Siga sua luz, crie seus mundos, porque o seu subconsciente, depois de você estar definido com aquilo que você deseja, aquilo que você quer, nada neste mundo, nada impede o acontecimento. Nada. Porque para você, aquilo que você quer, para você, não existe o impossível. Aquele que está lá no seu profundo, lá na sua alma, lá no seu coração, lá na sua mente, aquele desejo, aquilo vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Então dê atenção para o seu desejo, dê atenção para as suas vontades, dê atenção para você mesmo. Queira gastar sua vida fazendo o que você gosta, exercendo algo que vai te fazer bem, que vai ajudar você a vibrar com alegria o prazer da vida. Olhe para você com mais amor e com mais carinho. Tá certo? Então tá. E na medida do possível, você ajuda a Jairo Luz também, se você puder. Inscreva no canal, faça com que o YouTube veja o meu trabalho como algo relevante e assim levar o conhecimento para outras pessoas. Nós temos aí uma série de vídeos, alimente destes conhecimentos, expanda a consciência, procure expandir bastante a consciência com as informações novas e descubra e tenha certeza que tudo que você quer na vida,
Você pode construir a partir de você mesmo, independentemente de você ter diploma ou não, de você ser herdeiro ou não, de família rica ou pobre ou não, independente de qualquer coisa. Basta você estar vivo e basta você ter um desejo. Esteja pronto. Dentro do seu pedido, esteja pronto para trabalhar. Porque quando a gente quer alguma coisa, a gente regaça as mangas, corre atrás e sai da zona de conforto. Não queira ser rico sem trabalhar, porque não existe isso. A riqueza é consequência de trabalho, consequência de dedicação. Então, siga essa luz, essa ideia e vem junto comigo caminhando por aí.